Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Desculpa aí os 2 minutinhos de atraso. Vou aguardando uns minutinhos para as pessoas entrarem. Oi, Mary. Oi, Rayane. Obrigada por estarem aqui. Oi, Yasmin. Olá, pessoal. Oi, amiga. Tudo bem? Só aguardar mais um pouquinho aqui. Só mais um minutinho. Vivi, olá. Amanda. Obrigada por vocês estarem aqui. Sei que eu escolhi um horário aí no meio da tarde, mas é um horário especial, nossa hora da misericórdia. Bom, falei que eu esperava só mais um minutinho, deu aqui. Bem, vamos lá. Eu tô muito nervosa, é um assunto muito delicado para mim. E falar para tantas pessoas, algo que eu tive cuidado durante todos esses anos, de não comentar, né, não comentar por zelo à minha vida, por zelo a outras pessoas também, mas na última quinta-feira, não, perdão, na última terça-feira, exatamente uma semana atrás, eu postei, né, um vídeo que eu fiz com a música que chama O Milagre, do Valmir Alencar. A música que eu fiz, não, perdão, a música que eu cantei. Onde é uma parte de um vídeo que eu dei um testemunho para minha família, só para minha família mesmo. E aí, quando eu postei o vídeo, repostei na verdade, as pessoas vieram falar, né? Eu não sabia que você era viúva, outras falaram que queriam conhecer minha história. E então eu senti esse chamado, né? Eu senti esse chamado para poder auxiliar vocês com a minha história. Esse final de semana eu estive no encontro da Santificação Ítalo Marcílio em Brasília e uma das palestrantes falou o seguinte, não sei se eu vou falar literalmente, mas ela disse o seguinte, que se eu não me expor, né, se eu não contar a minha história, eu vou ter vivido um personagem. E a última coisa que eu quero é ser um personagem, eu quero contar a minha história e com isso beneficiar as pessoas também, quem está ao meu redor e quem for alcançado agora. Eu fiz um roteiro, gente, para falar que é tanta coisa e eu revivi tanta coisa esses últimos dias, né? Enfim, bom, eu sou a Lorena, tenho 32 anos, sou psicóloga há quase 9 anos, sou psicóloga que gosta de cuidar de gestantes, dos casais ali no início da gravidez, no puerpério, sou logoterapeuta e uma parte muito importante que eu vou falar aqui é porque eu sou católica e a minha fé fez toda a diferença na minha história. Por que eu coloquei esse título, Bendito Sofrimento? Não é fazendo uma apologia ao sofrimento. O Viktor Frankl, né, que eu vou falar o pai da logoterapia, ele fala que nós teremos 3 situações as quais nós passaremos na nossa vida inevitavelmente, que é a dor, a culpa e a morte. Né? Isso é inevitável. Porém, se eu ousar me render ao sofrimento, o que eu tenho? Não. Vou ter talvez um quarto escuro, uma vida parada, uma vida adoecida, né? Por isso que eu coloquei bendito sofrimento, porque a partir dele vou dizer que eu fui despertada. No dia 22 de janeiro de 2017, eu estava com meus 26 anos, na época, eu estava no carro com meu esposo e nós estávamos com apenas 1 ano e 2 meses, casados, na igreja, e nós sofremos um acidente muito grave.
O carro saiu da pista, ele foi a muitos metros de altura, um local cheio de buracos, e o carro atingiu do meio para o lado esquerdo, que é onde meu esposo estava, e ele ficou preso. Mas a sua última ação foi me salvar. Eu estava muito agitada, havia quebrado a perna, o nariz, muitos machucados, e eu não conseguia me lembrar do cinto de segurança, e foi ele que soltou. E aí, diante ali de vários detalhes que aconteceram, eu falo que foram vários milagres. Por isso aqui a importância da religião para mim, da fé. Nesses vários detalhes que aconteceram, um deles foi que, por eu estar solta do cinto, eu fui tentar disparar ajuda. Saí do carro, percebi que o carro estava começando a pegar fogo, e meu esposo e eu conversando ainda. Para que lado vou, e ele me conduzindo, e depois ele falava, vai para lá. Acho que ele ainda estava... A gente fica muito atordoado, Assim, eu não perdi a consciência, mas eu não tinha noção do espaço onde eu estava. Eu sei que eu ouvi despedindo da vida, onde as suas últimas palavras foram, oh meu Deus, me salva. E naquele momento eu entendi que ele havia ido. Bom, diante disso, antes, enquanto conversávamos, eu tentava o tempo todo chegar na rodovia para pedir socorro, E diante da despedida dele, eu desisti. A única coisa que eu via era o céu muito azul. Estava no final da tarde, mas eu ainda via o céu muito azul. E eu ouvindo, o fogo chegando, as coisas explodindo, ouvindo. E eu falei, meu Deus, me faz dormir, pra eu não sentir nada mais. E é o que eu falo, a gente não sabe o que pede. Ainda bem que não é sempre que Deus escuta a gente naquilo que a gente quer. Ele sempre faz o melhor, E ouvi os carros passando. Um detalhe, nós fomos muito alto e descemos muito no local. Vai ficar difícil de entender, mas eu não acho que vale a pena entrar em detalhes. E aí eu me sentia acolhida, de certa forma, ali onde eu estava, uma sensação que eu não sei explicar. E pedindo a Deus para dormir, eu via os carros passando, e pensava, não é possível que alguém não vai passar aqui. E teve um momento que eu ainda pedi, oh meu Deus, faz esse carro voltar aqui, um dos que eu ouvi, E no momento que eu tava ali, meio que pedindo para Deus, que eu não sentisse mais nada, ou então que a ajuda chegasse, me veio um refrão de uma música, mas assim, à época eu não sabia ela, Lógico que depois eu fui procurar saber. Ela falava assim, eu sou um milagre, renasci, das sombras da morte ressurgi. E logo em seguida, então, eu ouvi passos, ai meu Deus, a folhagem seca, a gente escuta passos, E então foi quando o resgate chegou. No resgate vinha uma família com um motorista muito atento, onde de fato ele foi e voltou, porque ele estava atento à estrada. E no carro onde tinha essa família, tinha uma técnica de enfermagem, onde ali eles me ajudaram, todos. Muitas pessoas foram se juntando para ajudar, a polícia, Enfim, eu no desespero de ajudar a polícia a resolver as coisas, eu contei muitos detalhes.
de tudo que tinha acontecido. Contei todos os detalhes, na verdade. E antes do pessoal chegar, né, os primeiros que chegaram foram procurar meu esposo. Porque às vezes eu podia realmente estar, né, delirando, enfim. E o que eles encontraram foi um terço. E todo o restante das coisas queimando em chamas. E então essa técnica de enfermagem me entregou e perguntou se era meu. Eu falei sim. Era o que estava no retrovisor do nosso carro. Bom, diante disso, eu fui conduzida, né, não com muita urgência, porque é a cidade mais próxima, é uma cidade de 4.000 habitantes. E a única ambulância que eles tinham não tinha... Ai, meu Deus, como fala? O pneu estava murcho. Aí foram encher pneu, arrumar até chegar, enfim. Mas teve socorro, né? Graças a Deus. Então eu fui conduzida ao hospital aqui da minha cidade, no hospital municipal. E uma coisa que me tocou muito foi que 80% da minha família, não, melhor, 90% da minha família se deslocou de suas cidades e vieram. Amigos que eu não via, amigos nossos. E eu olhava para aquelas pessoas que chegavam para me consolar e eu tinha uma força. Lógico que eu estava sentindo muito, mas eu tinha uma força que eu não sei explicar, né? Eu não sei explicar. E eu olhava para olhar para os rostos das pessoas me cuidando, enfermeiros. Gente, eu não sei explicar o quanto eu fui cuidada. E o quanto esse sentimento de olhar para as pessoas, às vezes verem pessoas chorando compulsivamente, mais que eu, assim. Até que um primo chegou para mim e falou: prima, você já ouviu aquela passagem aqui, quando sou fraco é que sou forte? Porque aí, na verdade, toda a minha força não vinha de mim, ela vinha só de Deus. Bom, talvez eu vou lembrando de outros detalhes e vou contando mais tarde. Eu, como disse, né, sou psicóloga e, gente, não existe teoria sobre luto que vai conseguir abarcar o sentimento que eu tive. Mas, muitas coisas que eu sabia me ajudar. E uma delas é que eu sabia que o ritual, o velório, seria importante para mim. Então, custosa que sou, briguei com o médico, com o pai, com a mãe. Falei, eu preciso disso. E graças a Deus isso foi providencial e foi muito importante para mim. Foram 5 minutos muito necessários, onde por mais que eu não ouvisse, porque precisou ser caixão fechado diante das circunstâncias, para mim foi importante. Então, segui para Brasília, que é uma cidade que todo mundo conhece e é muito próxima aqui, né? E para operar a perna que eu quebrei em 3 lugares. E naquilo minha cabeça a mil, né? Eu poderia ter lembrado que tem extintor no meu banco, eu poderia ter tentado mais, eu poderia ter ficado atenta a tal detalhe, enfim, várias coisas passavam na minha cabeça, inclusive eu poderia ter ido também, poderia ter sido eu, várias coisas. E aquilo ficava revivendo em mim, várias vezes. Eu lembro que teve um momento que eu estava indo, eu acredito que eu já estava indo para a sala de cirurgia, ou não sei se eu estava chegando no hospital em Brasília. A minha irmã do meio estava ao meu lado e eu falei, pega meu celular, eu preciso avisar os... Aí eu parei. Como se aquela coisa de, eu tô indo para tal lugar, vou avisar a pessoa.
E aí aquilo vai caindo a ficha. E então, fiz a cirurgia. A minha família, eu me emociono de lembrar, porque assim, o quarto do hospital ele vivia cheio. Amigos da minha mãe, amigas da minha irmã, médicos, amigos que morreram, seus conhecidos. Muita gente servindo, ajudando o tempo todo. Quantas pessoas se movimentaram por minha causa e pela alma dele, em oração, pela família dele. Bom, eu fiz a cirurgia na perna, né, e aí tinha a recuperação, e nesse meio tempo que eu estava internada ali na recuperação, eu vi as minhas irmãs cochichando no canto do quarto, e eu não sei vocês, mas eu não gosto que escondam as coisas de mim. Pensei algo acontecer. E algo havia acontecido. Um canal aqui da minha cidade fez a reportagem e enviou para a emissora maior, que ele tem, não sei como fala, vínculos, é filial. E a notícia era uma notícia não de preocupação, mas uma notícia de cutucar as pessoas. Vejam esse casal, vejam esse jovem, porque como isso aconteceu, uma estrada assim, uma estrada para acostamento, questionando várias coisas, e ao mesmo tempo falando, imaginem essa família, um sensacionalismo o qual eu não estava nem um pouco preocupado. Isso me irritou profundamente. Porque, gente, a pessoa não tem noção do que aconteceu e fazem especulações absurdas. Eis aqui a minha birra de mídia, de notícia mal dada, né? Porque eu estava num momento de sofrimento e aquilo foi um agravante. E eu recomendo, se você, a gente não pode ficar sem notícia, mas eu recomendo, se eu posso fazer uma recomendação a vocês, não assistam jornais de sensacionalismo. Gente, aquilo é um crime contra a gente que está vendo e principalmente contra quem viveu a situação. Bom, os boatos na minha cidade, as pessoas inventando várias coisas, as pessoas querem participar demais. Porque eu vi isso, porque aconteceu aquilo, porque tinha uma terceira pessoa. Isso machuca muito, isso é muito difícil de lidar. E 2 pontos muito difíceis, que um foi eu ouvir, você é psicóloga. Isso passa rápido, como se psicólogo não sentisse nada. E também uma coisa que as mamães, né, que perdem os seus bebês muito novinhos ou até no ventre vão entender bem. Que você é nova, você vai arrumar logo outro como se fosse uma pessoa substituível. Eu sei que as pessoas têm a necessidade de falar algo, mas é algo para se pensar sobre, sabe? Muitas falas que a gente traz, elas talvez não confortam. Por isso que eu falo que a presença é a melhor companhia que você pode dar para alguém que perdeu alguém, né? Bom, eu precisei, depois de 2 semanas, de fazer uma segunda cirurgia, que eu contei, né, que eu quebrei o nariz. E para a internação dessa cirurgia, nem se eu já tinha saído do hospital, eu tive que retornar, fazer a internação para a cirurgia do nariz. E eles me colocaram, eu não sei se eram 2 ou 3 andares, mas eles me internaram na ala da maternidade, no último quarto, onde eu passei todos os corredores de uma maternidade enorme, vendo cada nominho nas portas e pensando, meu Deus, era meu momento de ter filhos, de ter minha família. E fui chorando. Até lá. Eu pensava, eu poderia estar grávida. Hoje eu poderia estar. Queria estar, tinha vontade de estar. Você quer eternizar aquela pessoa aqui de algum momento, algo físico, né? Bom,
Inclusive, daí veio depois o meu interesse, né, pela questão da maternidade. Aquilo que eu não podia viver, eu poderia talvez ajudar as outras pessoas a viverem de uma forma mais leve. E, bom, passado tudo isso, eu fiquei morando, vou falar morando, um mês na casa de uma prima, em Brasília, com a minha mãe, o tempo todo ao meu lado. E a minha recuperação foi muito boa. Eu questionei Deus uma vez, uma única vez, e depois eu fui entender. Mas eu me coloquei nessa posição de estar atenta. Estar atenta ao que ele ia me colocando. E dia e noite, contando com pai, mãe, irmãos, amigos. E eu aprendi uma coisa muito legal, que é você perguntar para as pessoas como você está hoje. Como você está hoje. Porque é um dia de cada vez isso. É uma manhã boa, uma tarde ruim. Eu me lembro de mais uma vez que a ficha caiu, porque as fichas vão caindo, né? Eu estava deitada na minha cama e eu fui virar pro lado, sabe? Quem é casado sabe, né? Você vira pro lado, vai abraçar a pessoa no meio da noite. E eu virei pro lado e tinha o vazio. O vazio. E de novo a minha ficha caiu, meu coração apertou. E eu falei, é isso. Bom, não foi rápido que eu entendi a questão do sofrimento. Não foi rápido. Eu tive um momento de introspecção, de um pouco de revolta, de questionamentos, né? Eu tô me perdendo um pouco, mas eu vou lembrar. O que for preciso ser falado, vai ser. E eu contei com a ajuda de fisioterapeuta, que me acompanhou por 10 meses. Inclusive, eu falo que eu amo fisioterapeuta, porque eu tive que reaprender a andar, de verdade. Tive que aprender a andar de muleta, depois andar sem, tive que reaprender. Fiquei por muito tempo andando mancando e fui fazendo os tratamentos como deveria ser feitos, levado a sério. Terapia, tratamento psiquiátrico, comecei tudo. E por diversas vezes, aquilo que as pessoas me perguntavam vinha na minha mente também. Poxa, você é psicóloga? A gente tem cada absurdo na cabeça, né? Bom, tem uma parte da história que é muito difícil falar, mas é real. Quem perde também percebe isso. Que é quando, naquela época, as pessoas estavam casando, eu tinha 26 anos, né? Pessoas da minha idade casando, tendo filhos. E eu via aquilo e pensava, meu Deus, eu queria estar vivendo tudo isso. Por que não eu? Por que não eu? Isso é muito ruim, né? Você fica comparando, enfim, isso é adoecedor, a comparação. E eu não me permitia sorrir. Eu falava que se eu sorrisse, eu não me permitia sorrir. Lógico, eu sorria em muitos momentos, eu não queria tirar foto sorrindo, mas eu não achava justo. Eu achava que eu tinha que estar o tempo todo ali triste. Bom, eu estava olhando muito, né, pra perda. Pra perda o tempo todo, tudo que eu ia fazer, minha mãe que me levava, porque senão eu não ia. Era muito difícil levantar e ir, pensa, melancólica ainda, remoendo tudo.
remoendo, remoendo. E assim, vai. Eu falo que eu quis voltar pro útero da minha mãe, praticamente. Tudo que eu fazia tinha minha mãe do lado. Minha mãe me carregando, literalmente, sabe? E assim, eu precisei desfazer de 2 casas, porque eu havia passado em um concurso, e aí me chamaram, e até consegui a transferência do meu esposo para a cidade, ficou ele na cidade onde ele estava trabalhando, e eu fui para onde eu ia trabalhar. Minha irmã mais velha me ajudou com uma mudança e fez uma outra toda sozinha, assim. Meu cunhado, meu sogro, minha sogra, meu pai. Gente, eu não vou saber contar quantas pessoas se movimentaram para me ajudar. Não vou saber contar. Mas eu sou resultado delas. De toda essa ajuda, de todo esse suporte. Eu também recebi muita doação de coisa básica de mulher, né? Porque eu tava com uma mala muito grande que eu havia passado 2 semanas aqui na Naí, a gente quando viaja coloca as melhores roupas, né? E tinha documento, a roupa, mala muito grande, computador, tudo perdi isso. Eu fui ganhando tanta coisa, gente, que foi muito cuidado mesmo, muito cuidado de Deus. Quando eu tava lá, né, caída que eu falo que o céu, eu vi o céu muito azul, daí vem a minha paixão pelo céu. Né? E hoje em dia o pessoal fala muito da contemplação, por isso que eu gosto muito de às vezes postar a natureza aqui, colocar alguma reflexão, porque isso faz toda a diferença. Se tem uma lembrança que eu tenho exata daquele momento, porque a memória da gente vai criando algumas coisas, né? É do céu muito azul. É uma lembrança que eu tenho. Bom, aí vamos lá, como dar sentido para tudo isso? Eu vou ler o que eu escrevi. Como não querer viver ao olhar para toda a movimentação de pessoas que me amam e que ficaram, cuidaram e cuidam de mim. Que egoísta seria eu ao ouvir as vozes da minha cabeça que tantas vezes diziam que eu também não deveria estar aqui, quando Deus me deu a graça de estar pela segunda vez. E como diz nosso querido Frankl, acho que ele diz isso porque o Nietzsche disse, mas enfim, vamos colocar o Frankl. Quem tem um porquê suporta quase todo o como. Bendito sofrimento, porque todos passaremos por ele. E se não aprendermos, estaremos parados à margem do nosso eco. Foi simples chegar até aqui e contar essa história, não. Eu contei de uma forma bem resumida, porque eu acho que eu disse no início, uma história muito delicada. O meu casamento, ele não era saudável, o meu namoro não foi saudável. Tínhamos muitas brigas. E o nosso acidente aconteceu em meio a uma briga. A questão do amadurecimento é tão importante, gente, vocês que são pais, mulheres aí, homens acima de 20 anos, quem tá entrando no relacionamento, que hoje em dia tá cada vez mais cedo, né? A gente precisa buscar amadurecer muito a si. Veja se melhorou o áudio. A gente precisa buscar amadurecer muito a si pra gente estar nas relações. Acho que agora vai melhorar. Qualquer coisa, se ainda tiver ruim, vocês me falem, tá bom? Então, assim, eu precisei aprender
Mas eu tinha a opção, às vezes, de desistir também. Mas é igual eu disse, quão egoísta eu seria se eu desistisse. E... Ai, que bom. E estar aqui hoje, vendo as pessoas querendo conhecer a história, me fez um alerta de que eu realmente posso ajudar contando essa história, por mais delicada que seja. Porque hoje eu olho para trás, eu sinto saudade, mas eu vejo que muita coisa poderia ter sido diferente para não chegar ao ponto que chegamos. Se tivéssemos maturidade, ambos. Quanta coisa, gente. É lógico também que eu não posso ficar vivendo, remoendo, se, é o que eu costumo falar até para os pacientes. Gente, o se não foi, nunca vai ser. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa história e eu preciso fazer algo diferente dela. E é o que eu venho tentando. Há 6 anos, dia 22 agora fez 6 anos. E eu venho tentando fazer as coisas de uma forma diferente. E principalmente porque eu tenho a graça de estar com pessoas, de cuidar de pessoas. Então, mais uma vez, bendito sofrimento. É isso que a dor da viuvez me ensinou. Pegar toda a história, que por mais que eu quisesse ter feito diferente, eu já não podia mais, porque já havia passado. Então eu posso daqui para frente. Como transformar o sofrimento em algo com sentido, né? Que foi uma das coisas que eu pus lá no chamado, lá no folderzinho. Se eu já havia aprendido antes, passando por uma pós em logoterapia, quem tá aqui que é logoterapeuta sabe o quanto isso fez muito mais sentido. Gente, eu vou ser muito honesta e vou falar algo. Que merda de mulher eu seria se não fosse essa situação. Outro motivo, agora que eu vou falar pra vocês, o qual eu odeio o feminismo. Como isso machucou a minha história e machucou as pessoas à minha volta. Quem me olha hoje em dia até fala, nossa, Loli é meu apelido. Não acredito que você falava isso, pensava isso. Sim. Sim. E é por isso que hoje eu tento transformar as realidades possíveis, tentar levar, né? Porque eu não vou mudar o outro. Das pessoas. Porque isso me destruiu de várias formas. Bom, tem tanta coisa mais para contar. E aquela música, eu falei, né? Ela chama Um Milagre, do Valmir Alencar. Para mim, ela fez todo sentido. E quando eu estava, em uma das vezes que eu estava no hospital, eu pedi que uma das minhas irmãs colocasse, para que eu ouvisse ela toda. E ela fala, até por isso que eu falei também no início, que era uma parte essencial para eu contar a minha fé, né, que eu sou católica, enfim. E ela fala assim, a parte que me veio, né, eu sou um milagre, renasci, das sombras da morte ressurgi. Ele me chamou, me resgatou, comigo está, com ele eu vou. E ela fala também do momento de algo que eu perdi. Quem me dera eu estar sempre aqui diante de ti. Porque Deus está nesse lugar que a gente não pode tocar, não pode ver literalmente, concretamente, mas Ele está nesse lugar da onde Ele me tirou. Da onde Ele levou outra pessoa para me resgatar, da onde Ele motivou os corações que se moveram para estar ao meu lado.
Gente, em tudo, se eu for lembrar de cada providência, de cada milagre, inclusive, eu tenho um caderninho dos meus milagres, gente, de tanta coisa que me aconteceu. Eu nem consigo falar. Bom, o que eu quero deixar para vocês? É o olhar mesmo, atento ao que vocês estão vivendo. Na dor, seja também na perda de alguém, sejam em grandes perdas, seja no dia a dia, é procurar achar algo que faça sentido para você continuar. No meu caso, e eu aposto que no caso da maioria de vocês, é olhar para todas essas pessoas ao nosso redor, a qual fazem tanto por nós. E a gente não presta atenção. Quanto tempo eu perdi por não prestar atenção? Se eu tivesse me fechado no quarto, no meu egoísmo, nos pensamentos de derrota, nos pensamentos de desistência, olhando para o meu próprio umbigo, todas as pessoas ao meu redor estariam sofrendo. Já não bastava tanto sofrimento? Bom, eu agradeço a vocês que estão aqui por terem ouvido. Eu me preparei para falar muito mais, mas eu tô profundamente mexida mesmo. Muito difícil para mim, porque assim, eu guardei por tanto tempo, por causa do motivo delicado que eu falei, né? Da relação, como era. Mas eu acredito que isso pode acrescentar muito para vocês. E eu quero falar para as mulheres, principalmente porque eu, como mulher, busquem seu amadurecimento. Homens também, né? Mas eu, como mulher, falo para vocês, busquem o amadurecimento de vocês, para que vocês entrem e construam boas relações. Ninguém vai estar pronto. Mas para que a gente não perca a vida, literalmente. Que se for para perder, que a gente perca de velhice mesmo, já que é uma realidade da vida. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário para eu comentar aqui, manda. Obrigada. Obrigada, gente. Eu vou deixar gravada, sim? Vou deixar gravada. Vou só esperar se às vezes alguém quiser mandar alguma coisa. Obrigada, Ju. Uma coisa importante que eu me lembrei aqui. Gente, isso não foi de uma hora para outra que eu cheguei aqui, tá? Foi dia após dia, construindo, caindo, porque são 6 anos. Olha, Gleice, meus sentimentos. A Gleice está falando que perdeu o esposo há 19 dias. Eu sinto muito. Não sei se você tem filhos, o que talvez ainda para as mães ver os filhos sofrendo, o coração corta ainda mais. E por mais que não pareça agora, Gleice, vai passar. Esteja atenta aos que estão te cuidando e àqueles que precisam de você. Não deixe de se alimentar bem, de cuidar de si, na medida do possível. No dia que der conta, no dia que for possível. Mas a gente tem muita vida, gente. Eu vou reler o que eu escrevi para fechar a live. Bendito o sofrimento, no sentido de que todos passaremos por ele. E se não aprendermos com ele,
teremos parado à margem do nosso próprio ego. Eu ia finalizar, mas a Teresa trouxe algo muito legal. A gente precisa se permitir ser feliz, sim, mesmo diante do sofrimento. Não significa que o sofrimento passou. Vou usar até uma comparação assim que, por exemplo, as pessoas acham que quem tem depressão tem que viver escondido, chorando, sabe? Não é. Você vive o sofrimento, mas você tem momentos de alegria. E é importante viver isso. Isso cura. Então, se permita mesmo ter o seu momento de felicidade, de fazer algo que você gosta. Por mais que seja difícil, isso ajuda mesmo. A Rosilene está falando, foi um prazer trabalhar comigo logo após o meu acidente. E, gente, até nisso, a Rosilene, a Marina e as meninas da Mão Amiga, quanto vocês me ajudaram. Porque eu ainda estava sem norte e foi o meu retorno ao trabalho, foi através da Associação Mão Amiga. O trabalho, a terapia, com o psicólogo, o psiquiatra, o cuidado de todas as formas possíveis, tudo isso me ajudou. Bom, eu acho que agora eu finalizo mesmo. Muito obrigada, gente, de coração. Obrigada por estarem aqui e partilhar desse momento comigo. Eu espero de verdade que eu tenha contribuído um pouco com a minha história. Eu vou deixar a live gravada e na sequência eu vou tentar postar o vídeo inteiro da música que eu tô cantando ela. Porque na época o Instagram não permitia a gente postar coisa maior, por isso que ficou cortado. Bom, é isso. Brigadão de coração. Quem quiser, conte comigo, mande mensagem. E mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. E uma obrigada de modo geral à família, amigos, colegas, todos. E por último, e não por ser menos importante, mas o ser mais importante é gratidão a Deus mesmo. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. Tchau, tchau.